Fala, meu povo! Tudo certinho com vocês? Vocês que estão no Brasil e que estão pensando em migrar para a Europa, talvez Estados Unidos, talvez Japão. Recentemente a gente gravou um vídeo com o Ivan da Van, um cara muito carismático, muito bacana. Para quem ainda não assistiu, recomendo bastante que você volte e assista. Ele fala que quando ele trouxe a família dele para cá, ele não queria ter que dividir moradia com ninguém e ele acabou alugando um estúdio pequeno. Muito provavelmente vocês também vão ter que passar por essa situação. A grande maioria dos brasileiros que vêm para cá, para a Europa, acabam passando por isso, e é justamente esse o tema do vídeo de hoje, então bora lá! Para quem é de cidade pequena, eventualmente tendo que mudar para uma cidade grande, ou de repente estudante, que vai fazer faculdade e tudo, geralmente acaba tendo que passar por esta situação também no Brasil, que é a questão de ter que dividir moradia com outras pessoas. A gente sabe que geralmente as cidades maiores, onde que a procura é maior, geralmente tem essa característica, né, de os imóveis serem mais caros. E aí no Brasil a gente também tem uma questão das cidades universitárias. Então, no meu caso em específico, eu morei por 7 anos em Campinas, e lá a gente tem um bairro de Campinas que é Barão Geraldo, que é justamente onde tem a Unicamp, e lá geralmente os imóveis são mais caros justamente porque tem uma grande concentração de pessoas querendo ir para lá, e obviamente quando a procura é muito maior, então os valores tendem a subir. Aqui na Europa acaba não sendo diferente também. Nas 2 vezes que eu morei na Irlanda, tanto quando eu morei na Suécia e agora aqui na Holanda, felizmente é um pouquinho diferente, mas eu passei por isso várias vezes, e a grande maioria das pessoas que eu entrevistei aqui no canal, a grande maioria delas já dividiu ou ainda divide moradia com outras pessoas também. E é justamente sobre isso que a gente quer falar hoje aqui no canal. Primeira vez que eu fui para a Irlanda, lá em 2007, eu tinha 24 anos de idade, primeira vez que eu estava saindo da casa da minha mãe, nunca tinha dividido moradia com outras pessoas, então era uma experiência um pouquinho diferenciada para mim. É uma situação, uma realidade extremamente comum para quem vai principalmente para a Irlanda. Então você brasileiro que está pensando em fazer intercâmbio e em ir especificamente para a Irlanda, já venha preparado com isso na sua cabeça, de que você muito provavelmente vai ter que dividir casa, apartamento, se não quarto com outras pessoas também, tá? Então isso é extremamente comum, já venha com isso em mente, e é justamente esta preparação, este mindset que eu acredito que vai acabar sendo um divisor de águas para vocês. Muitas vezes acaba tendo problemas ou não se adaptando tão bem no cotidiano, no dia a dia, morando com as pessoas que nós mais amamos, nossos pais, nossos irmãos. Muitas vezes a gente acaba tendo problemas até também com as pessoas com quem a gente escolheu para dividir as nossas vidas, então nossas esposas, nossos esposos. E com certeza quando você tem a obrigação de morar com uma pessoa que você nunca viu, que muitas vezes tem hábitos e costumes completamente diferentes dos seus, não seria diferente. Então, no meu caso em específico, a primeira experiência que eu tive em morar lá na Irlanda e dividir casa com outras pessoas, eu não posso reclamar. Foi bacana, foi bem interessante. A primeira casa que eu morei eu dividi com 4 outros rapazes, todos brasileiros, o que para mim, Fernando, foi uma experiência bem interessante, porque eu já tive e tenho contato com várias pessoas de diferentes nacionalidades, e a gente sabe que essa parte de hábitos alimentares e de limpeza, eles influenciam diretamente no nosso cotidiano. E a gente sabe também que tem algumas culinárias, por exemplo, pessoas da Índia, de alguns países da África, eles cozinham de uma maneira diferente e com temperos completamente diferentes dos nossos também. E isso acaba invariavelmente também fazendo com que a casa tenha algum tipo de cheiro e tudo. Então, sendo um pouquinho mais específico, de maneira alguma eu quero ser taxativo, quero ser preconceituoso aqui, mas, por exemplo, os indianos, eles cozinham
colocando muito curry na comida. Então, geralmente, a parte da cozinha acaba tendo esse odor muito forte, muito presente, muitas vezes da semana. Então, para nós brasileiros, isso pode soar um pouquinho estranho, pode ser uma característica muito estranha. Tem outras questões em termos de higiene também, né? Então, por exemplo, pessoas do leste europeu, não todas, mas muitas acabam não tendo o hábito de tomar um banho diário. Isso também, obviamente, vai acabar influenciando diretamente na nossa relação interpessoal também. E tem essas outras questões também, de cozinhar, não lavar, de não querer limpar, e você ter várias outras características que acabam sendo bem únicas e bem particulares de quem divide casa com outras pessoas. Novamente, fazendo esse paralelo, eu tenho certeza absoluta que todos nós já tivemos aquele momento onde que a nossa mãe, o nosso pai mandou a gente limpar o nosso quarto e muitas vezes a gente não quis. Ou de repente você é uma pessoa extremamente organizada e que tem hábitos de limpeza específicos, como a minha cunhada Mariana Paduan, que eu amo muito, e que ela é uma pessoa extremamente específica, toda, se você, virginiana, né, meu povo? Então, assim, se você mudar o livro só de lugar ali, só mudar a posição dele, ela já nota, já percebe, já fala, quem mexeu no meu livro? Nós sabemos que algumas pessoas têm algumas características e alguns hábitos bem específicos, né? Então, no meu caso específico, ter morado e dividido casa com brasileiros, para mim fez uma diferença muito grande. Então, a minha primeira experiência, eu dividi inicialmente um quarto com 3 pessoas, um beliche com uma pessoa e ainda tinha uma outra pessoa também dormindo no outro quarto. Era um apartamento bem pequeno, um apartamento de 2 quartos, minúsculo, e a gente acabou dividindo o apartamento em 4 pessoas e a correlação ela acabou sendo bem bacana. Logo após isso, eu mudei uma casa maior, também de 2 quartos, porém de 2 pisos. Esse foi um dos momentos mais felizes da minha vida fora do Brasil. Conheci pessoas que eu levo no meu coração até hoje. O Ricardo, um brasileiro de São Paulo, cara, gente boníssima, que ficou meu irmão de vida, a quem infelizmente hoje eu não consigo manter tanto contato, mas que eu tenho certeza absoluta que gosta muito de mim e que eu gosto muito dele e que eu só desejo sucesso. A Tani, uma gaúcha de Porto Alegre, virou minha irmã, uma pessoa que eu amo muito também, uma pessoa maravilhosa, que hoje está de volta no Brasil, no Rio Grande do Sul, está casada com um cara maravilhoso também, então já está com a vida dela direcionada. E a Aninha também virou minha irmã de vida, que eu também amo muito, também já está de volta no Brasil, eu acredito que está no Paraná, e trouxemos para morar conosco então o Ki-jong. Não é norte-coreano, não é o gordinho lá da Coreia do Norte. Foi uma das maiores surpresas que eu tive na minha vida, porque ele era uma pessoa com um perfil completamente diferente. Todo aquele estereótipo que você tem de coreano, de ser envergonhado, de ser tudo certinho e tudo, ele era completamente oposto. Nós brincávamos com ele que ele só tinha 25% de sul-coreano, só o olhinho puxado, e o restante era brasileiro. Ele era extremamente comunicativo, brincalhão, engraçado, limpo, organizado. Então, assim, foi uma experiência muito bacana e muito provavelmente foi um dos momentos mais felizes da minha vida morando fora do Brasil. Foi um momento onde que eu tive um senso de família muito grande. A gente fazia tudo junto. Uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo aqui nos vídeos do canal é justamente isso. Quando você sai do Brasil, os seus amigos, as pessoas mais próximas de você acabam se tornando sua família. Foi neste momento também que eu comecei a namorar a Amanda, que hoje é minha esposa. Fazíamos várias house parties, várias festas em casa e sempre nós estávamos juntos. A Amanda também estava presente conosco por muitas vezes e foi um ciclo muito, muito interessante ao qual eu tenho muita saudade e ótimas lembranças. Depois disso, então, como todo ciclo acaba se fechando, essas pessoas acabaram retornando para o Brasil e para a Coreia do Sul e nós começamos a fazer os replacements, nós começamos a fazer as reposições. Depois, então, que John saiu, foi a Esther, uma italiana, muito bacana. O John, meu grande amigo de infância, acabou indo morar comigo também. Então, obviamente, acabou sendo bem interessante, porque já era um amigo de infância, um cara que eu amo e que eu carrego junto comigo e que
consistentemente a gente acaba se encontrando e morando junto novamente. Então hoje ele está morando aqui na Holanda, passou um tempinho aqui na minha casa, já foi diretor de fotografia aqui do canal. Então, por que as pessoas acabam tendo que morar e dividir casa e apartamento? Obviamente porque o valor acaba sendo muito alto, e é muito alto mesmo, certo? Então as pessoas, para ter condições de poder morar, acabam tendo que fazer essa divisão. Infelizmente, os valores sendo cobrados hoje, tanto na Irlanda, Dublin, aqui na Holanda, Amsterdã e nas outras cidades, acaba sendo bem altos. Eu estou com sites abertos aqui, então para você que está pensando em vir do Brasil ou de algum outro país e morar na Irlanda, só para que você possa ter ideia, os valores hoje de um estúdio está girando em torno de 1.900 euros, certo? Um apartamento de um quarto em torno de 2.300 euros, 2 quartos, 2.815 euros, 3.400 euros e aí vai. Em Dublin, hoje, você pode se preparar para encontrar uma casa ou um apartamento de 2 quartos seguramente próximo ou superior a 2.000 euros. Por mais que de repente você tenha um salário de alta remuneração, por mais que você consiga ganhar os seus 4, 5 mil euros, acaba meio que sendo incompatível você conseguir pagar um aluguel de 2.000 euros sozinho. E aí você tem, obviamente, essa outra possibilidade de repente, você é casado, e aí você e sua esposa ou seu esposo acabam tendo um salário de alto desempenho. Poxa, bacana, beleza. Mas infelizmente essa não é a realidade da grande maioria das pessoas, principalmente as pessoas que estão indo como estudantes para a Irlanda. Então eu sempre procuro trazer as informações mais abertas, transparentes e mais diretas possível para vocês aqui do canal. Então, sendo bem objetivo, a média salarial que uma pessoa vai ter na Irlanda hoje trabalhando 40 horas, levando em consideração que se você está indo como estudante para a Irlanda, tecnicamente, você é permitido trabalhar 20 horas por semana, o que eles chamam de part-time, ok? Porém, a grande maioria dos brasileiros, sendo bem honesto, trabalham em 2 empregos ou algo do gênero e acabam fazendo hora extra e tudo, então trabalhando em torno de 40 horas por semana, mais o tempo que acabam indo para a escola também, tá? Então, o salário médio de um estudante na Irlanda hoje vai ser em torno de 1.800 a 2.000 euros, certo? Para quem for trabalhar full time, trabalhando 40 horas por semana, mais ou menos. É óbvio que vai depender de trabalho para trabalho, o que você vai fazer e tudo, mas sendo o mais objetivo possível, você vai estar girando em torno de entre 1.800 a 2.000 euros se você for trabalhar 40 horas por semana. Sempre lembrando que você que está aí no Brasil, você vai parar e pensar, putz, legal, vou ganhar 2.000 euros por mês, então vou ganhar 12.000 reais por mês. Não, a conta não é essa, porque você ganhará em euro, porém gastará em euro. Muita calma nesta hora. A média hoje que uma pessoa está gastando, investindo para morar na Irlanda, em Dublin, vai estar girando facilmente em torno de 1.000 a 1.200 euros. A gente tem vários relatos, infelizmente, de pessoas alugando cama num beliche, num quarto com 2, 4 pessoas, por em torno de 700, 800 euros, tá? Você obrigatoriamente vai encontrar estes valores? Não. Infelizmente, os valores serão ainda mais altos. Com o passar do tempo, você indo para a escola, você conhecendo mais pessoas, você começando a trabalhar e tudo, existe a probabilidade que você venha encontrar lugares com valores um pouquinho mais baixos. De repente você mesmo vai conseguir alugar a sua própria casa e você escolher as pessoas com quem você vai morar, mas infelizmente no início a probabilidade que você venha a ter que dividir quarto com 3, 4, 5 pessoas e ainda assim estar pagando um valor alto é bem alta. No Daft DAFT.ie tem um website que é onde que basicamente todo mundo procura moradia, e eles têm também a parte do share. Você vai estar alugando
um quarto ou uma cama. E aqui você já acaba encontrando valores de tipo 1.000 euros por uma cama em Tala, que é um bairro bem afastado de Dublin, é uma outra cidade na realidade. Tem aqui um quarto por 1.050 euros com uma cama de casal em Leopardstown, que é um bairro já bem afastado também. Vamos ver algo próximo aqui, ó, D4. Um quarto com uma cama de casal em Ballsbridge por 1.400 euros. Um quarto de solteiro por 950 euros em Navan, D7, que é um lugar bem afastado também. Então, só para você ter ideia de valores, certinho? Então, assim, tem todas essas questões que eu acho que são muito importantes você levar em consideração antes mesmo de pensar em sair. Mas ainda assim, se você me perguntar se vale a pena, eu digo que sim, tá? A experiência que você acaba tendo em morar fora e principalmente o crescimento pessoal que você acaba tendo em compartilhar moradia com outras pessoas é muito grande. Sem dúvida nenhuma, muitas pessoas também vão acabar se tornando os seus melhores amigos. Algumas delas, sendo bem honesto, serão seus piores inimigos, pessoas que você vai odiar pro resto da sua vida, mas algumas delas também serão as pessoas que com certeza serão amigos que você vai levar pro resto da vida, assim como eu tive e várias pessoas que eu conheço também. Trazendo agora então um pouquinho para a realidade aqui da Holanda, Amsterdã. O site que você utiliza para buscar moradia de aluguel é o funda.nl. Você vai encontrar apartamentos de 2 quartos por 3.000 euros, um estúdio aqui por 2.250 euros, aqui um apartamento de 2 quartos num lugar bem privilegiado por 2.800 euros e aí vai. Se você encontrar um apartamento de 2.800 euros por 2 quartos, a probabilidade que você venha sublocar um outro quarto é muito grande, ou ainda assim, dependendo da sua renda, então colocar 2 pessoas em um quarto, 2 pessoas em outro quarto, isso acaba sendo extremamente comum. No caso da Irlanda, acaba sendo uma característica bem diferenciada. Lá você não tem uma necessidade de fazer um registro. Você não precisa anunciar e provar para o governo que você está morando naquele local. Existem algumas agências reguladoras que você vai e fala onde você está morando. Se você estiver como estudante, você tem que mandar para a imigração falando onde você está morando. Mas no caso da Irlanda, Dublin, as pessoas elas acabam mudando de imóvel muito rápido. Então, dificilmente a imigração vai conseguir acompanhar você em todos os imóveis que você vai estar morando. Você vai no site, depois faz as atualizações, mas dificilmente eles vão ter um tracking exatamente de onde você vai estar morando, porque com certeza você vai mudar várias vezes enquanto estiver lá. Já aqui na Holanda, em Amsterdã, você tem a obrigação de anunciar, de falar para o governo onde você está morando. Você tem que fazer o que eles chamam de registro, ir na prefeitura local e se registrar lá. Várias pessoas acabam não fazendo isso também, mas aí você acaba meio que estando na ilegalidade, e aí obviamente vai depender de cada um de vocês também. E justamente por conta disso, existe um controle um pouquinho mais rígido aqui na Holanda em relação a isso. Em Portugal também a gente tem vários relatos de pessoas que moram lá, que vivem lá e que também fazem este compartilhamento de moradia, e também você tem a obrigação de ficar justificando para o governo também. No caso daqui da Holanda, você tem uma obrigação de comunicar ao governo, né, à prefeitura da cidade que você está morando lá, justamente porque eles têm algumas regras. Você tem um limite de pessoas que podem morar por casa e tudo mais, o que eu acredito que seria o ideal. Mas muitas pessoas, sendo bem honesto, não respeitam isso. Então nós brasileiros, nós não somos o pior povo do mundo, porém também não somos os que realmente gostam de seguir a regra tudo certinho. Então a gente sabe que também tem muitos brasileiros em situação irregulares. Obviamente essas pessoas não comunicam, e mesmo os que estão regulares, muitas pessoas deixam de fazer essa comunicação com o governo também. Agora chega a parte mais interessante do vídeo, onde que eu vou falar para vocês um pouquinho das minhas experiências, um pouquinho dos perrengues que eu passei. Nem tudo é rosas, nem tudo é um mar de alegrias, e eu tenho certeza absoluta que você que está assistindo esse vídeo e que mora aqui na Europa também
também tem muita história. Um dos principais motivadores pelo qual eu quis gravar esse vídeo é justamente para poder escutar as histórias de vocês. Então eu peço que você que está em alguma cidade daqui da Europa e que também passou ou que ainda passa por isso, eu adoraria poder escutar ou ler as histórias de vocês também. Então, por favor, deixe aqui nos comentários dos vídeos ou deste corte que você está assistindo alguns dos seus perrengues. Agora a gente vai para a parte dos perrengues que nós vivemos aqui na Europa, tendo que dividir moradia. Eu tive um momento onde eu morei com 2 brasileiros, que eles tinham o quarto deles, e era naquele quarto que tinha a parte do banheiro. E a gente sempre vai tentar manter o aquecimento o mínimo possível, porque o gás é bem caro. Então a gente tinha um timer que a gente colocava lá, que eu não quero citar nem nomes e nem de onde eles eram. Eles não respeitavam isso, ficavam colocando a todo momento o aquecimento lá em cima. Eu não acredito que você tenha que viver em condições degradantes, onde que você tenha que viver com frio e tudo mais. Mas quando você tem contas para pagar e você vive num sistema de comunidade, tudo tem que ser acertado entre todos. Mas eles achavam ruim ter que ficar passando frio, e aí, no caso, colocavam um aquecimento lá em cima, só que quando chegou no final do mês, a conta veio alta, e aí eles foram os primeiros a reclamar, e a gente falou justamente sobre isso. Mas esse não era o principal problema. O principal problema era a parte de hábitos de higiene deles. Eles tomavam banho, eram limpinhos, mas adoravam fazer comida e não lavar a louça logo depois disso. E também o quarto deles era uma zona. Até aí não vejo problema nenhum. Quando você fecha a porta do seu quarto, você está pagando por ele e você tem total direito de fazer da maneira que achar interessante. Porém, quando eles entregaram a casa, o banheiro deles estava imundo. E aí nós, que éramos os locatários da casa, fomos os responsáveis por ter que fazer a limpeza. Então, nem sempre o fato de você estar morando com um brasileiro vai ser uma experiência tão positiva e tão maravilhosa assim. Logo depois disso, nós fomos morar e dividir casa com outras brasileiras também. O John e eu éramos os únicos homens. E eu conheci a Silmária de Porto Alegre, uma pessoa boníssima, gente maravilhosa. Depois disso, nós dividimos casa com outras 2 meninas também, que já não foi uma experiência tão bacana. Elas eram limpas, organizadas, mas a coexistência com elas era muito difícil, era meio que um pé de guerra e acabava sendo um pouquinho complicado e bem desafiador também. Voltei para o Brasil com a minha esposa, a pessoa que eu escolhi para viver, então a convivência, sem dúvida nenhuma, por mais que eventualmente eu tenha que dormir no sofá algumas vezes por deixar a toalha molhada em cima da cama, então ela tá com razão. É a pessoa que eu escolhi para dividir a minha vida, então. E depois de ter morado então no Brasil por 9 anos, a gente decide retornar para a Irlanda. E aí a primeira experiência que nós tivemos foi a de dividir casa, onde moravam 12 pessoas ao todo, sendo que era só 2 banheiros. Agora você imagina 12 pessoas morando na casa, com apenas 2 vasos sanitários, com hábitos completamente diferentes. E o mais interessante de tudo, eram nacionalidades completamente diferentes. 3 irlandeses, 1 inglês, 1 paquistanês, 2 nigerianos e 1 americano, minha esposa e eu. E foi uma experiência traumática. Foi algo... Quando você já tem todas as características já que te ajudam, quando você tem uma casa que tudo funciona, tudo bacana, já é difícil, já é desafiador. Você imagina quando você tem um mix cultural tão grande e quando você tem uma casa que não te oferece toda essa estrutura, né? Quando você tem só 2 vasos sanitários para 12 pessoas. E obviamente nós vivíamos em pé de guerra todo santo dia. Você vai, faz comida e tem que lavar os itens, e aí algumas pessoas se viam na liberdade de não serem obrigados a lavar. Tem uma organização do lixo, os dias que você tem que tirar o lixo para fora, para o caminhão passar, e aí obviamente tinham pessoas, né, quartos, e as pessoas que tinham que tirar, e obviamente eles não tiravam, e aí o caminhão não passava e não tirava, não recolhia o lixo, e aí você tinha o lixo acumulado. Mas você tem 12 pessoas morando nessa casa. O caminhão do lixo passava 2 vezes por semana, e se você acumulasse era algo caótico. A parte da máquina de lavar, você tinha 1 dia por semana que você podia lavar roupa,
e aí as pessoas simplesmente iam lá, botavam para lavar e não colocavam para secar, então era um caos. Uma das piores experiências que eu tive na minha vida. Sem falar nas brigas cotidianas, tinha esse casal que era da irlandesa com o inglês, brigavam praticamente todos os dias, discutiam e todo mundo tinha que participar da vida privada deles também, porque obviamente nós escutávamos isso diariamente também. Os hábitos de limpeza e principalmente culinários do casal nigeriano era realmente complicado, porque é justamente isso, né? Tipo, quando você entra na cozinha, a pessoa tá cozinhando e aí normalmente a porta da cozinha tá aberta e o cheiro vai para o restante da casa. No seu quarto você está sentindo um cheiro de curry, de ervas bem forte entrando, e nem sempre é algo tão bacana. Tem um tipo de ovo, uma comida lá que, puta merda, é fedido pra caramba, e os caras comiam aquele negócio. Então assim, foram experiências bem complicadas. Logo depois disso, na última semana, quando nós estávamos para mudar, nós conhecemos um casal de brasileiros que são nossos amigos até hoje, o Julinha e o Thales, um beijo para vocês. A gente morou com eles por só uma semana, porque nós estávamos de saída e eles estavam de chegada. Por mais que tenhamos morado juntos por muito pouco tempo, a amizade permaneceu e depois disso sempre nos encontrávamos e até hoje somos amigos. Sempre quando vamos à Irlanda, a gente faz questão de ir na casa deles. Eles já vieram aqui na Holanda, ficaram na nossa casa, já passamos 3 natais juntos, então são pessoas que a gente leva no coração, e eles acabaram ficando naquela casa e depois contaram histórias ainda piores. Houveram 2 pessoas de Bangladesh que foram morar no quarto, bem desafiador. Muitas vezes você é sortudo, muitas vezes você acaba não precisando dividir com tantas pessoas, mas aí tem uma questão que acaba que você tem que respeitar as regras daquela outra pessoa. Em uma das casas que eu fui morar, a proprietária da casa, ela falava que você não podia tomar banho todos os dias, o banho tinha que ser no máximo de 10 minutos. E de fato ela ia lá e desligava o boiler, que é o sistema de aquecimento de água, e você, se extrapolasse os 10 minutos, você tomava banho gelado. E já escutei histórias bem difíceis de acreditar de pessoas que acabam alugando a casa de uma outra pessoa, pagando por ela e não podendo ir cozinhar na cozinha, de que, novamente, você não pode tomar banho todos os dias, você só pode lavar roupa em determinado dia da semana, em determinado horário. Você não pode levar pessoas na sua casa, então se você tiver um amigo, um colega, namorada, namorado, você não pode levar para sua casa e você está pagando caro por isso. E na grande maioria das vezes a principal guerra que você vai encontrar enquanto você estiver dividindo moradia com outra pessoa é a geladeira. Você vai deixar a sua comida lá na geladeira, muitas vezes com o nomezinho lá, e quando você vai chegar para comer, a comida não estará lá. Isso acontece em todos os lugares e geralmente dá muito problema. Ou então você vai, abre a geladeira, tá aquela comida já há décadas lá, podre, fedendo, e a outra pessoa não tira. Então, viver em comunidade é algo realmente muito desafiador, e que você que está pensando em vir para cá, para a Europa, muito provavelmente você vai passar por isso. Então venha preparado, é uma fase muito interessante, é uma fase muito marcante. Para a grande maioria das pessoas, sendo bem honesto, é algo traumático. Para muito poucas pessoas é algo muito interessante, muito bacana, e uma experiência transformadora e muito legal. Adoraria escutar as suas histórias. Você que está na Irlanda, você que está aqui na Holanda, você que está em Portugal, na Espanha, você que está no Japão. Tem algumas pessoas já que estão no Japão, que estão deixando alguns comentários aqui também. Eu adoraria escutar as suas histórias, os seus perrengues, também, obviamente, as coisas positivas, né? Porque a gente sabe também que tem várias também. Eu tenho vários amigos, várias histórias muito bacanas que eu passei, e eu adoraria ouvir isso de você também, tá bom? Se por acaso você está vindo para cá, eu sugiro muito a pesquisar antes. Conforme eu falei para vocês, nós temos na Irlanda esses websites, daft.ie, aqui na Holanda é o funda.nl, estão aqui na descrição do vídeo também. Existem vários grupos de brasileiros também, brasileiros em Dublin, brasileiros na Irlanda, brasileiros na Holanda, brasileiros em Amsterdã, brasileiros em Portugal, brasileiros em Lisboa,
brasileiros em Porto, e aí vai. Pesquise bastante, tenha muito cuidado, porque tem golpe pra caramba, então vão existir várias pessoas anunciando casa, inclusive muitas vezes te dando endereço de moradias que de fato existem. Você vai muitas vezes até a frente da casa e a casa existe, mas é golpe. Pesquise bastante, fique, como todo brasileiro, com o pé atrás. Nós tivemos a Bruna Carolino, que já deu entrevista pra gente aqui também. Ela caiu em um golpe, infelizmente. Quem quiser assistir, volte lá. Bruna Carolino, uma história maravilhosa, uma entrevista muito bacana. Dividir moradia com outras pessoas aqui na Holanda invariavelmente faz parte do processo. Para a grande maioria das pessoas é um pé de guerra. Para algumas pessoas sortudas, como foi o meu caso, na maior parte dos momentos foi uma experiência bem bacana, bem proveitosa. Para você que assistiu até agora, que gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha e manda para aquela pessoa que de repente está pensando em vir para cá, que pelo menos já possa vir um pouquinho mais preparado. Um forte abraço a todo mundo, até o próximo vídeo.